Quando comprei a casa, minha sogra tinha R$ 120 mil guardados, mas não quis me emprestar nem um centavo. No entanto, no mesmo dia em que recebi as chaves, meu novo lar, ela se apresentou com uma mala exigindo morar conosco. Eu respondi: por favor, saia da minha casa. O dia em que finalmente tive as chaves na mão e cruzei o umbral da minha nova casa, meu coração não se encheu da felicidade pura que eu havia imaginado. Havia algo que me oprimia o peito. Era uma mistura entre o alívio de ter finalmente alcançado algo pelo qual lutei durante anos e o esgotamento, porque os meses anteriores senti como se tivessem arrancado minha pele em tiras para poder pagá-la. Nem sequer tive tempo de soltar a bolsa, nem de me sentar para tomar fôlego com calma. De fora da grade do jardim da frente, ouviu-se o barulho das rodas de uma mala sendo arrastada sobre os paralelepípedos. Clac, clac, clac. O som era rítmico, mas imensamente ruidoso e incômodo. Eu me virei. Num instante, todo o meu corpo gelou. Minha sogra, Dona Margarida, estava de pé bem diante da grade, vestida com um terninho vermelho brilhante, como se fosse a um casamento ou a uma festa de fim de ano. Com uma mão puxava uma mala enorme, de quase metade do tamanho dela. Com a outra segurava uma bolsa de mão abarrotada. Atrás dela, minha cunhada Vanessa segurava 2 grandes caixas de papelão, caminhando enquanto seus olhos esquadrinhavam os arredores, como se estivesse se mudando para um lugar que lhe pertencia desde há muito tempo. Antes que eu pudesse abrir a boca, minha sogra já havia passeado pelo interior da casa, sem perguntar, sem me parabenizar e sem esperar que eu a convidasse a entrar. Caminhou pela sala. Seus olhos se moviam do teto ao chão, dos sofás ao móvel da televisão, para se deterem na janela que dava para o terraço. Assentiu com a cabeça e pronunciou uma frase com uma naturalidade pasmosa, como se fosse o destino. A casa não está mal. A partir de agora, fico no quarto que tem terraço. Você sabe, as pessoas mais velhas precisamos estar num lugar com boa ventilação. Eu fiquei parada ali. Minha mão ainda segurava o chaveiro. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada da cabeça até a ponta dos pés. Não podia acreditar no que acabara de ouvir. Para comprar este sobrado, eu tive que vender minha moto, a qual tinha tanto carinho, cortar quase todas as minhas despesas pessoais e ficar acordada até às 2 ou 3 da madrugada, fazendo trabalhos extras. Foram meses de luta para conseguir a aprovação da hipoteca no banco, contando cada real. Ninguém da família do meu marido me acompanhou nem me apoiou, mas hoje entravam e falavam como se esta fosse a casa deles desde o princípio. Meu marido Vinícius estava ao meu lado. Seu rosto mostrava certa incomodidade, mas não tinha a mínima intenção de deter sua mãe. Sorriu com rigidez e sua voz se suavizou como se quisesse me acalmar. Minha mãe nos quer muito, Letícia. Só vem nos ajudar um pouco, querida. Essa frase foi como jogar gasolina no fogo que já ardia dentro de mim. Olhei para a mala jogada no meio da sala. Vi a forma como caminhavam pela minha casa, como se já estivessem muito familiarizados com ela, e me dei conta de que a casa nem sequer teve tempo de se sentir quente e já havia alguém querendo tomar, lá de mim. Respirei fundo, mantendo a voz o mais serena possível, e perguntei diretamente: Margarida, para que traz todas essas coisas? Minha sogra se virou para mim como se olhasse para uma criança pequena que faz uma pergunta cuja resposta é óbvia. Sua voz era tão plana que resultava gélida. Pois para morar com vocês, claro. Meu filho também colocou da parte dele nesta casa. Sou mãe dele. É normal que eu mora aqui. Antes que eu pudesse responder, Vanessa interrompeu com um tom cínico. Letícia, você fala como se tivesse comprado esta casa sozinha. Vinícius também é filho desta família. Minha mãe quer morar aqui. Acaso é um delito? Eu fiquei ali olhando para eles um a um, vendo sua forma de falar, sua forma de se plantar na minha casa sem a mínima vergonha. Na minha cabeça se reproduziu com total clareza o dia em que me sentei frente à Dona Margarida, pedindo com voz suave que me emprestasse uma quantia de dinheiro para poder pagar a entrada da casa a tempo. Naquele então, ela tinha R$ 120 mil no banco. Eu não pedi que me desse de presente, só pedi emprestado, oferecendo assinar um contrato de empréstimo perante tabelião, com prazos claros e até juros. Mas ela me olhou, sorriu com cinismo, pronunciou uma frase que ainda lembro palavra por palavra. Esse dinheiro é para minha velhice, não para emprestar, Lu, a estranhos. Estranhos.
Resulta que aos olhos dela eu nunca fui considerada família. A asfixia subiu à garganta, fazendo minhas mãos tremerem um pouco, mas por alguma razão minha voz se tornou extremamente fria. Caminhei até a mesa de madeira e deixei o chaveiro. O som do metal contra a madeira ressoou claramente no meio do silêncio. Olhei fixamente nos olhos dela e pronunciei cada palavra lentamente. Quando precisei, a senhora tinha 120 mil reais, mas não quis me emprestar nem um centavo. Agora que acabei de receber as chaves, vem com a mala exigindo morar aqui. Fiz uma pausa e continuei. Minha voz não se elevou, mas foi suficientemente clara para que todos na sala me escutassem. Sinto muito. Rogo que pegue suas coisas e saia da minha casa. O ambiente na sala pareceu asfixiar. Meu marido abriu os olhos de par em par, com a boca aberta, incapaz de articular palavra. Vanessa ficou boquiaberta, como se não pudesse acreditar que eu me atrevesse a dizer isso. Enquanto isso, o rosto de Dona Margarida ficou lívido. Seus olhos passaram da surpresa à ira e depois a algo verdadeiramente aterrador. Durante todos os anos que eu era nora dela, nunca lhe havia falado assim. Fui paciente. Cedi. Disse a mim mesma que não desse importância a certas coisas, pelo bem de manter o que se chama família. Mas neste momento, de pé na casa que consegui com meu próprio esforço, vendo as pessoas que nunca me ajudaram com um único real entrarem à vontade para usurpar meu lugar, soube que se seguisse cedendo, perderia tudo. Aquele dia, nessa casa que ainda cheirava a tinta fresca, no meio de um silêncio sufocante, compreendi uma coisa. Este casamento havia chegado a um ponto de não retorno, e as palavras que acabara de pronunciar não eram o fim, mas o princípio de uma série de acontecimentos que nem eles mesmos poderiam ter imaginado. De pé no meio da casa nova, escutando as palavras que acabavam de sair da minha boca com tanta frieza que até a mim me resultavam estranhas. De repente lembrei do passado. Talvez se não tivéssemos chegado a este ponto, eu mesma nunca teria imaginado que um dia olharia para minha sogra com um olhar completamente vazio de respeito. Porque houve um tempo em que realmente acreditei que este casamento sairia bem, que enquanto o marido e a mulher lutassem juntos, qualquer tempestade passaria, que a família do meu marido, por difícil que fosse, algum dia veria a sinceridade do meu coração. Quando nos casamos, Vinícius era, aos meus olhos, um homem bom, tranquilo e de vida ordenada. Não era dos que te presenteavam os ouvidos, nem diziam palavras doces, mas dava a impressão de ser uma pessoa educada e responsável. Essa atitude serena me fez crer que havia escolhido a pessoa adequada. Alguma vez pensei que a felicidade de uma mulher não se mede pelo quão rico é seu marido, mas por se encontrou um homem responsável que pense na família. Naquele momento acreditava que Vinícius era esse tipo de pessoa. Os primeiros anos de casamento, alugamos um apartamento pequeno e antigo num bairro operário de São Paulo. O apartamento era estreito, sufocante no verão paulistano e com as paredes cheias de umidade durante as chuvas de inverno. Mas para mim aquela época ainda era cálida. Eu trabalhava numa empresa de design de móveis. O trabalho era exigente e estressante, mas meus rendimentos eram muito mais estáveis que os do meu marido. Vinícius trabalhava como office boy. Seu salário não era muito alto, mas sempre me dizia com tom firme: "Paciência, meu amor. Em alguns anos com certeza compraremos uma casa. Não quero que você viva de aluguel a vida toda." Essa única frase bastava para que todo o meu cansaço valesse a pena. Comecei a trabalhar ainda mais duro. Fora do meu horário laboral, aceitava projetos como freelancer. Ao voltar para casa, abria o laptop e trabalhava até altas horas da noite. Havia noites em que meus olhos ardiam e minhas costas doíam, mas ao imaginar que um dia poderia estar na minha própria casa, meu entusiasmo se reavivava. Cortei muitas despesas, roupa, cosméticos e até as saídas para tomar uma cerveja ou petiscos com os amigos. Uma vez, uns colegas de trabalho me convidaram para jantar para desconectar. Recusei só por pensar que, economizando esses 30 ou 40 reais, a conta para comprar a casa somaria um pouco mais. Naquele momento não sentia que estivesse sofrendo, sentia que estava construindo meu futuro. No entanto, desde o princípio, a família do meu marido não me considerou a nora que desejavam. Minha sogra, Dona Margarida, nunca me disse diretamente que não gostava de mim, mas cada frase e olhar dela bastavam para me fazer entender. Eu não vinha de uma família abastada,
Meus pais eram gente humilde do interior e eu não era o tipo de nora submissa e obediente. Ela costumava sorrir e me elogiar diante dos outros. Letícia é muito esperta para ganhar dinheiro. Sim, as mulheres de hoje em dia são mais calculistas que as de antes. Soava como um elogio, mas a forma como enfatizava a palavra calculista me deixava claro que estava insinuando que eu era uma mulher interessada. Naquele então eu ainda era ingênua. Me consolava pensando que as pessoas mais velhas em São Paulo às vezes falam sem filtro, mas que não o fazem com maldade. Assim, tentei me portar o melhor possível. Em cada Natal ou festividade, nunca deixava que a família do meu marido faltasse nada, desde uma boa picanha, garrafas de cachaça de reserva, sessões de fisioterapia para meu sogro, seu Manuel, até envelopes com dinheiro nos aniversários da minha sogra. Tudo preparava com carinho. Pensava que na convivência, e mais sendo família, não fazia falta um amor transbordante. Bastava com um pouco de educação e cordialidade. Só esperava receber um respeito mínimo. A minha sogra encantava presumir ante os parentes que tinha muitas economias, vários depósitos a prazo fixo no banco e um bom colchão para ajudar aos filhos em tempos difíceis. Cada vez que a ouvia dizer isso, me sentia tranquila. Não esperava depender dela, mas ao menos pensava que se algum dia passássemos por um aperto grande, a família do meu marido não ficaria de braços cruzados. Acreditei que era nora numa família realista, mas com consciência. Agora, se lembro, me dou conta do quão ingênua fui. Quanto mais tempo convivia com eles, mais me dava conta de que minha sogra era uma pessoa que calculava tudo ao milímetro. Para ela, dar algo significava trocar por algo maior. Hoje ajudava um pouco. Amanhã jogava na cara 10 vezes. Uma vez comprei um bom casaco de plumas porque se aproximava o inverno, mas quando vieram uns familiares de visita, ela riu e disse: "Aqui está o casaco que me comprou a menina, embora com certeza pagou com o dinheiro do meu filho, porque o salário de uma mulher, para quanto dá?" Eu estava na cozinha escutando cada palavra, e a mão com que cortava a fruta parou. Foi a primeira vez que entendi que aos olhos dela todo o meu esforço podia ser apagado com umas quantas palavras. Meu marido sempre adotava uma postura intermediária que me esgotava. Não se colocava totalmente do lado da mãe, mas tampouco me defendia com firmeza. Cada vez que via sua mãe dizer algo fora de lugar, me apartava e me sussurrava: "Deixa pra lá. Você sabe como é minha mãe. Já está idosa. Fala assim, mas não tem má intenção." Dizia tanto essa frase que chegou um ponto em que já não me tranquilizava, mas sentia que estava me pedindo que engolisse meu aborrecimento. Ainda assim, segui tentando manter unida a família. Pensava que as sogras difíceis eram algo comum. Enquanto nós, como casal, seguíssemos o mesmo caminho, tudo se podia arrumar. Pus minhas esperanças na nossa futura casa como via de escape. Acreditava que se tivéssemos nosso próprio espaço, uma porta que poder fechar, os atritos com a família dele diminuiriam. Meu casamento seria mais fácil, e Vinícius também amadureceria uma vez que tivéssemos um lar construído pelos dois. Desde então comecei a separar as economias de forma estrita, dinheiro para as despesas diárias, poupanças, fundo de emergência e hipoteca futura, tudo anotado com clareza. Houve meses em que chegava tarde do trabalho, morta de fome, mas só jantava um prato de arroz e feijão barato para economizar. Enquanto isso, nunca me atrevi a reduzir os presentes para a família de Vinícius. Fui poupadora comigo mesma, mas gastadora com a família dele. Só por medo de que me taxassem de mesquinha, não imaginava que seria precisamente a casa a que desencadearia que se revelasse a cobiça deles camada por camada. E justo porque uma vez levei tão a sério proteger este casamento, a facada pelas costas doeu tanto. Se o princípio do meu casamento esteve cheio de esperanças que me fizeram aguentar, os meses seguintes foram como gotas de água, caindo incessantemente sobre uma pedra, sem ruído, mas suficientes para erosionar o coração. O conflito não começou com grandes brigas. Veio de coisas pequenas, tão pequenas, que se as contasse a alguém mais, igual me diriam que era sensível demais. Mas só quem vive entende. Há coisas que não doem diretamente, mas se repetem. Se repetem até que um dia já não sabe se é a nora ou o caixa eletrônico de toda a família. Comecei a me dar conta de que cada vez que a família dele tinha um evento, cada vez que alguém precisava de dinheiro, a primeira pessoa a quem acudiam era a mim, não era ao filho deles. Um dia no escritório,
recebi uma chamada de Dona Margarida. Sua voz do outro lado soava mais doce do que o habitual, perguntando como eu estava. Depois disse: "Olha, Vanessa quer trocar de celular porque a câmera do dela já aparece borrada. Dá vergonha tirar quando sai com as amigas." Baixou a voz como se pedisse um pequeno favor. "Você que tem um bom salário, ajuda um pouco sua cunhada. É jovem, precisa de um bom celular para não ser menos que as outras." Fiquei em silêncio uns segundos. Sua forma de pedir sempre era assim. Palavras suaves, mas um tom que insinuava que era meu dever. Em outra ocasião, meu sogro sofria de dores nas costas e lhe receitaram várias sessões de fisioterapia e osteopatia. É normal que os mais velhos adoeçam. Nunca fui mesquinha em questões de saúde para os pais de ambas as partes, mas a forma como minha sogra o planteou me entristeceu. Disse: "Seu sogro precisa de tratamento e agora mesmo estamos justos de dinheiro." Me chamou diretamente e disse: "Prepara o dinheiro para mim, que seu sogro tem que começar o pacote de terapia." Ao sair do trabalho, passei pela casa deles e dei o dinheiro em espécie naquela mesma noite. Recebeu rapidamente, dobrou o envelope e o guardou no bolso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não houve um obrigado, não houve um vamos devolver. Em seu lugar, riu diante do meu sogro e disse: "O dinheiro da nora é o dinheiro do meu filho. Não há por que ter vergonha." Essa frase soou familiar, mas me produziu um calafrio nas costas. O dinheiro que eu ganhava, o esforço que eu fazia na boca dela se convertia em algo que simplesmente vinha por ser a mulher do filho. Houve incidentes menores, mas os lembro vividamente. Uma vez fez muito frio em São Paulo e, como o apartamento dos meus sogros é um térreo bastante úmido, comprei um purificador e desumidificador de ar bastante caro. Escolhi com cuidado, esperando que estivesse mais confortável. Quando o levei, recebeu com cara de pôquer. Não dei importância, mas uns dias depois, quando vieram os familiares, voltou a soltar essa piada diante de todos. "Este aparelho foi comprado pela Letícia, mas com certeza com o cartão do meu filho, porque quanto pode ganhar ela?" Eu estava na cozinha servindo água e quase derramei a jarra. Sempre era igual. Sua forma de apagar todo o meu esforço com uma frase pela metade em tom de brincadeira para assegurar que seu filho ficasse como o provedor. Eu para sempre só seria uma mantida. Essas palavras se repetiram tanto que fui compreendendo uma triste realidade. Aos olhos da minha sogra, tudo o que eu fizesse carecia de valor. Se dava, era minha obrigação. Se atuava, era o normal. Mas se uma só vez me negasse, automaticamente me converteria na nora calculista, a que só pensa no dinheiro e não tem respeito pelos mais velhos. A justiça nessa família nunca existiu. O que mais me esgotava era que Vinícius presenciava tudo. Escutava claramente o que dizia sua mãe. Via meu desconforto, mas cada vez escolhia me apartar num canto e sussurrar: "Deixa pra lá, não leve a peito. A mamãe gosta de aparentar, por isso fala assim." No princípio me obrigava a acreditar nele, mas após ouvi-lo, inúmeras vezes entendi. Não era um consolo, era sua maneira de me pedir que me mantivesse calada. Não me defendia, só queria que eu tivesse paciência para que de cara à galeria tudo parecesse em paz. E essa paz sempre se comprava com meu sacrifício. Cada vez que íamos à casa dos meus sogros, Dona Margarida tinha um costume que me resultava muito incômodo. Perguntava com todo detalhe por meu salário, meus bônus e minhas economias, onde investia o dinheiro, quanto tinha em espécie. De fora parecia que se preocupava. "No final do ano te dão o 13º, não é verdade? Com certeza economizou bastante. Os jovens de hoje têm que saber economizar. Mas quanto tem exatamente? Me diga para que os mais velhos ajudemos a planejar." Mas seu olhar inquisitivo me deixava claro que não perguntava por carinho. Estava me avaliando. E assim era. Cada vez que eu dizia que tinha umas economias, poucos dias depois surgia alguma necessidade imperiosa que requeria dinheiro. Já fosse uma celebração familiar, arrumar o telhado da casa no interior, ou que Vanessa precisava de capital para começar a vender coisas pelo Instagram sob a desculpa de que depois devolvia. A grande habilidade da minha sogra era converter qualquer desculpa em algo sumamente lógico. Não te assaltava, não pedia diretamente. Passo a passo me empurrava a uma posição na qual era difícil negar, e se duvidava, sua cara se azedava imediatamente, como se tivesse decepcionado a família, que havia sido tão bondosa de me acolher. Houve um pequeno incidente que não esqueci.
Aquele dia estávamos jantando toda a família e a conversa derivou para o tema da moradia. Eu comentei de passagem: se algum dia pudermos comprar uma casa, me encantaria ter um pequeno cantinho junto à janela para pôr uma poltrona e uma estante, e assim poder me sentar para ler tranquilamente pelas tardes. Disse sem mais, porque era meu pequeno sonho, mas minha sogra, ao ouvi-lo, soltou uma gargalhada cínica. Ainda não tem nem onde cair mortos e já sonha com ter um solário. Ganhe dinheiro de verdade primeiro, menina. Todos na mesa riram. Eu fui a única que fiquei em silêncio, pensando bem. Essa frase não era só uma indireta. Era um lembrete de que aos olhos dela eu só valia algo se produzisse dinheiro. Enquanto isso, meus sonhos, minha felicidade ou minha necessidade de desfrutar da vida não importavam. Eu não precisava ser feliz, só precisava saber gerar rendimentos e dar luz à família do meu marido quando necessitassem. A partir desses episódios, meu coração começou a asfixiar. Segui mantendo as formas, levando presentes e não deixando que ninguém me jogasse nada na cara. Mas já não olhava para minha sogra com a confiança de antes. Também comecei a ver claramente a fraqueza do meu marido. Uma fraqueza que, com o tempo, faz uma esposa perder seu ponto de apoio. Apesar de tudo, ainda tentava crer que as coisas podiam mudar. Pensava que, ao não ter ainda casa própria, os atritos eram mais frequentes. Repetia a mim mesma: falta pouco. Assim que pudermos comprar a casa, fechar a porta e fazer nossa vida, tudo será diferente. Essa convicção me fez seguir adiante, antes de me dar conta de que havia me enganado desde o princípio, precisamente por me aferrar a essa ingênua crença. Quando chegou a oportunidade de comprar a casa, pensei que seria o ponto de inflexão para nosso casamento. Depois de anos economizando, encontrei um sobrado que se ajustava ao que queria. Não era excessivamente grande nem um palácio de luxo, mas estava numa boa zona da periferia, com fácil acesso e todos os papéis em regra. O mais importante é que o preço ainda era acessível se juntasse todas as minhas economias e pedisse uma hipoteca. Para outros seria só uma casa, mas para mim naquele momento era o sonho que havia pago passando fome, reprimindo desejos, virando noites durante anos. Levei todos os documentos para casa e calculei cada detalhe com precisão. Minhas economias cobriam grande parte das despesas iniciais. O banco financiaria o 80%. Mas para poder pagar o 20% de entrada mais o 10% de impostos, o temido ITBI e gastos de cartório de forma rápida e assegurar a reserva, me faltava uma soma de dinheiro. Não era tão grande como para ser impossível de conseguir, mas tampouco era tão pequena como para sacar, lá em um par de dias. Pensei muito durante dias. Não queria pedir microcréditos porque os juros são usurários, nem queria incomodar meus amigos. A única opção que restava era a família do meu marido. Se fosse por mim, nunca teria aberto a boca. Não por orgulho, mas porque reconhecia o caráter da minha sogra. Mas aquele dia foi Vinícius quem o propôs. Sentou ao meu lado, viu o Excel cheio de números e disse: minha mãe tem economias. Se pedirmos um empréstimo por uns meses, com certeza nos ajuda. Afinal, é para que nos estabilizemos. Olhei fixamente para ele um bom tempo, como se não pudesse crer no que ouvia. Ao me ver duvidar, acrescentou: não seja tão negativa. Vamos pedir um empréstimo, não pedir esmola. É nossa família. Como vai ver que seus filhos compram uma casa e não ajudar? Essa frase foi a que me fez assentir. Pensei que talvez devesse tentar uma vez. Além disso, não era um capricho pessoal. Comprar a casa era para ter um lugar digno onde viver, para deixar de nos mudar de apartamento em apartamento. Inclusive, me disse a mim mesma: talvez esta seja uma oportunidade para que minha sogra me veja com outros olhos, para que deixe de me considerar uma intrusa. Aquele dia, ao ir à casa dos meus sogros, levei uns doces de uma boa padaria de São Paulo. Ao chegar, me sentei educadamente, falei devagar, escolhendo as palavras para não soar insolente. Expliquei detalhadamente que era um empréstimo temporário para cobrir as despesas de cartório e parte da entrada. Só seriam de uns meses. Estava disposta a redigir um contrato de empréstimo entre particulares com data de devolução clara, um procedimento totalmente legal no Brasil para evitar problemas com a Receita. Inclusive, lhe ofereci pagar um juro superior ao que lhe dava seu banco. Falei com muita clareza porque queria que entendesse que vinha como uma pessoa responsável pedindo um empréstimo,
não como uma mendiga. No princípio, Dona Margarida só escutava, enquanto tamborilava com os dedos no braço do sofá com o rosto inexpressivo. Mas pouco a pouco sua expressão mudou. Assim que terminei de falar, se reclinou, sorriu cinicamente, disse arrastando as palavras: "Esse dinheiro é para minha velhice, não para emprestar-lo a estranhos." Essas duas palavras, a estranhos, as enfatizou com tanta clareza que senti como se me jogassem um copo de água fria no rosto. Fiquei gelada uns segundos. Não esperava que aceitasse de imediato, mas tampouco esperava uma rejeição dessa maneira. Antes que pudesse me recompor, Vanessa, sentada ao lado dela, interrompeu com voz afável, mas venenosa: "Faz bem em guardar esse dinheiro, mãe. Hoje em dia nunca se sabe se Letícia tem a casa no nome dela e depois vocês se divorciam. Nossa família poderia sair perdendo muito dinheiro." Ao ouvir isso, senti como se apertassem meu coração. Nunca havia tirado um centavo dessa família, nem havia feito nada para que tivessem que suspeitar de mim até esse extremo. Mas aos olhos deles, eu já estava catalogada como alguém disposta a fugir com o patrimônio. Olhei para meu marido, não para pedir ajuda, mas esperando que ao menos dissesse algo sensato. Que isto era assunto dos dois, que eu não era o que me acusavam de ser. Mas Vinícius se limitou a ficar ali sentado coçando o joelho, olhando para outro lado, e sussurrou tão baixo que quase não se ouviu: "O que preocupa a mamãe também tem sua parte de razão." Essa única frase me deixou claro que estava sentada no meio de uma família que nunca me considerou parte deles. Dona Margarida, ao ver que seu filho não se opunha, se envalentou. Soltou uma careta, metade conselho, metade zombaria: "Se podem se permitir, comprem vocês. Não vão comprar uma casa para acabar pedindo emprestado por toda parte. Pobre filho meu." Essa frase me fez ferver o sangue. Eu havia buscado a casa, o dinheiro vinha das minhas economias, e essa falta de liquidez era só para acelerar o processo e não perder o sinal. Mas na boca dela eu me convertia em alguém com ambições vazias que arrastava seu filho à ruína. Tinha tantas ganas de contestar. Queria perguntar onde estavam essas palavras quando lhe dei dinheiro para tratamentos, para celebrações e outras necessidades. Por que ninguém disse "pobre filho meu"? Então queria perguntar o que eu havia feito mal para que se sentasse em frente a mim cheios de suspeitas e desprezo. Mas ao final não disse nada. Me sentei muito reta. Apertei os lábios, mantive o pouco orgulho que me restava. Me levantei e me despedi. Durante todo o caminho para casa, minhas mãos tremiam sobre o volante. Não chorei de imediato. A dor naquele momento não era do tipo de decepção que provoca lágrimas, mas um sentimento de humilhação que me paralisava. Humilhada por ter que me rebaixar a pedir, humilhada por ser tratada como uma intrusa, e o mais amargo, meu marido sentado ali escutando cada palavra, mas guardando silêncio como se minha ferida não fosse suficientemente importante para me defender. Aquela noite não pude dormir. Voltei a abrir todos os meus Excels, contratos, contas, fundos de investimento. Calculei uma e outra vez até que meus olhos arderam. Decidi vender minha moto. Retirei quase todos os meus investimentos pessoais assumindo penalidades. Também aceitei um projeto freelancer enormemente pesado. Sabia que seria esgotador, mas o peguei para cobrir o déficit. Sentada frente à tela acesa de madrugada, disse a mim mesma: "Vale, ninguém vai me emprestar. Vou solucionar sozinha. Não vou morrer porque não me ajudem." Mas desde aquela noite algo dentro de mim se quebrou. Já não olhava para minha sogra como família. E pela primeira vez desde que me casei, anotei com muita clareza uma dívida que não era de dinheiro, mas de humilhação. Depois daquela noite em que fiquei até o amanhecer tapando cada buraco do meu plano financeiro, minha vida girou em torno de um único objetivo: comprar aquela casa por meus próprios meios. Custasse o que custasse, vendi minha moto, cortei todas as despesas desnecessárias e peguei horas extras. Chegava da empresa para casa e diretamente abria o laptop para seguir trabalhando até a madrugada. Havia dias que estava tão cansada que nem sequer me sabia bem a comida. Só queria me deitar e dormir. Mas assim que lembrava que podia perder aquela casa e a quantiosa sinal, se me atrasasse me obrigava a voltar a me sentar. Foram meses nos quais quase fiquei sem forças, mas ao final tudo quadrava. Ao assinar as escrituras no cartório, minhas mãos tremiam, não por medo, mas pela quantidade de emoções desbordadas. Era uma mistura de alegria, tristeza, alívio e amargura.
Deveria ter sido um dia feliz para os dois, o fruto de anos de trabalho em casal, mas naquele momento era muito consciente de que aquela casa era algo que havia conseguido sozinha após passar por um esgotamento extremo. O homem que estava ao meu lado era meu marido por status, mas nesta viagem havia caminhado sozinha quase todo o tempo. Ainda assim, tentei que as coisas não se pusessem pior. Não queria que por temas de dinheiro a família se convertesse num lugar de puro cálculo. Assim, depois de assinar, comuniquei à família do meu marido. Pensei que, embora Dona Margarida não me tivesse emprestado o dinheiro, embora já conhecesse parte do caráter dela, ao escutar que seu filho e sua nora finalmente haviam conseguido comprar uma casa, como mãe deveria haver uma felicitação. Não esperava que se alegrassem por mim, só esperava um mínimo de educação para poder seguir crendo que as coisas não estavam tão mal. Me enganei. Aquele dia levei uns detalhes à casa dos meus sogros. Ao entrar, vi Dona Margarida sentada na sala com uma xícara de café tão relaxada como sempre. Mal havia me sentado e ainda não havia terminado de dizer: Margarida, já assinamos a casa. Quando levantou a cabeça e me interrompeu, sem me parabenizar, sem perguntar por meu esforço. A nome de quem estão as escrituras? Essa pergunta me deixou gelada. Olhei para ela e algo no meu interior afundou. Resulta que isso era o único que lhe importava. Não como havia lutado, não o difícil que havia sido, não que finalmente tivéssemos um lar digno, mas o nome que figurava no papel do registro de imóveis. Respondi com sinceridade, porque naquele momento não pensei que ocultar-lo servisse de nada. Expliquei que a casa havia sido paga em sua imensa maioria com minhas economias prévias ao casamento e com a liquidação dos meus investimentos privados, por isso sob o regime de separação de bens, e para facilitar a hipoteca que estava ao meu cargo, estava no meu nome. Ainda não havia terminado de falar quando bateu a xícara contra a mesa. Claque! Seu rosto se azedou ao instante e sua voz se tornou gélida. Uma nora tendo uma casa no próprio nome, te parece adequado? Fiquei em silêncio, sem saber o que contestar. Vanessa, sentada perto, soltou uma gargalhada cínica, uma risada que só de escutá-la resultava insultante. Disse arrastando as palavras. Dizia que comprava a casa para a família, mas no final a põe no nome dela. Que esperta é a moça. Se me fez um nó na garganta. Meses suando sangue para conseguir a casa. Anos de paciência nesta família. E resulta que aos olhos deles, tudo se resumia na palavra esperta no pior sentido. Ninguém perguntou o que tive que sacrificar. Ninguém viu meu esforço. Todos se centraram unicamente em como lograr que o que acabara de conseguir passasse a ser um direito deles. Foi então quando Vinícius interveio, mas não para me defender. Me puxou pelo braço para a cozinha e baixou a voz como se me estivesse dando um conselho do mais razoável. Que tal se acrescentamos o nome de Vinícius no cartório para que minha mãe fique tranquila? A casa é dos dois. Dá no mesmo a nome de quem esteja. Me virei para olhá-lo por um segundo. De verdade não podia crer que o homem que acabara de dizer isso fosse meu marido. Perguntei diretamente. Quando busquei financiamento, não pôde ajudar em nada. Quando sua mãe se negou, ficou calado. Agora que o consegui, todos armam um escândalo pelo nome. Ficou pálido, mas em lugar de sentir vergonha, franziu o senho e me reprovou. Você é calculista demais. Somos um casamento. A que vem marcar tanto os limites? Acaso já não significamos nada? Ao escutar isso, me deram ganas de rir e de chorar ao mesmo tempo. Resulta que quando lutava sozinha, era o normal. Mas quando defendia o fruto do meu esforço, me chamavam de calculista. A tensão estourou por completo durante o jantar daquele dia. Meu sogro, minha sogra, meu marido, Vanessa e eu estávamos ali. O ambiente era pesado desde o princípio. Sabia que não haviam esquecido o tema da casa. E, efetivamente, Dona Margarida deixou os talheres. Me olhou fixamente diante de todos e disse com um tom cortante como uma faca: as mulheres como você põem as casas no nome delas para depois poder dar um chute no meu filho e jogá-lo na rua. Essa frase foi um tapa direto no meu rosto. Toda a minha paciência se esgotou naquele instante. Levantei a cabeça e pela primeira vez lhe contestei na mesa, sem esquivar seu olhar, sem medir minhas palavras. Se a senhora crê que sou tão má, desde o princípio não deveria ter aceitado meus presentes nem meu dinheiro, nem deixar que eu me ocupasse de tantos assuntos nesta família. A mesa ficou em absoluto silêncio.
Meu sogro bateu na mesa e me gritou por ser uma mal-educada. Vanessa saltou de imediato a defender a mãe vermelha de ira, como se ela fosse a ofendida. E Vinícius, em lugar de mediar, me culpou por montar um número e falar sem respeito. Naquele momento, os 4 pareciam me acuar, me convertendo na culpada, só porque não queria entregar o suor da minha testa. Aquela noite voltei ao nosso minúsculo apartamento de aluguel, tirei as escrituras de compra e venda e as pus sobre a mesa. Me sentei ali muito tempo. Olhar o papel deveria ter me feito feliz, mas o sentimento mais claro no meu coração era uma dor avassaladora. Me dei conta de que a casa não era só o lugar onde íamos viver. Era uma prova. E num só dia essa prova havia desnudado a verdadeira natureza de toda a família do meu marido. Desde aquele momento marquei uns limites invisíveis na minha cabeça. Podia seguir sendo sua esposa, podia ter paciência um pouco mais, porque ainda não queria que tudo acabasse. Mas fiz uma promessa. Nunca deixaria que ninguém convertesse a casa que havia pago com sangue, suor e minha própria dignidade, num lugar onde pudessem entrar à vontade, se instalar e me dar sermões. Naquele momento só pensei que era um lembrete para me proteger. Não imaginava que esse juramento se poria à prova exatamente como havia imaginado. E assim chegamos ao presente. No meio da minha casa nova, acompanhada do ruído das rodas de uma mala arrastada e ante o olhar desavergonhado de umas pessoas que criam que eu aguentaria para sempre. Assim que terminei de falar e lhes exigi que saíssem, toda a casa pareceu congelar por uns segundos. Ninguém esperava que falasse com tanta firmeza, e menos no primeiro dia, mas o silêncio não durou muito. Um instante depois, Dona Margarida estatelou sua mala contra o chão. O som do golpe ressoou na sala ainda vazia. Depois gritou com voz estridente, com o rosto vermelho de ira. Você se atreve a expulsar sua sogra? Será mal educada e sem vergonha. Seus gritos eram tão afiados que fizeram o ambiente já tenso se tornar sufocante. Meu marido, que parecia despertar de seu estupor, se adiantou e me agarrou pelo pulso. Seu agarre foi forte. Baixou a voz, mas estava cheia de raiva. Calma, Letícia. Vamos falar as coisas bem. Soava a intento de pacificação, mas sua forma de me puxar para um lado enquanto seu corpo se virava para a mãe me deixou muito claro. Naquele momento não lhe preocupava o quão pressionada eu me sentia, mas o orgulho ferido dela. Me soltei de um puxão, senti o ardor no pulso, mas meu coração se tornou ainda mais frio. Olhei para os 3 diretamente, pronunciando cada palavra com clareza. Esta casa eu comprei. Ninguém tem direito a trazer suas coisas e se instalar aqui porque lhe dá na telha. Ao escutar isso, Vanessa pareceu se incendiar. Deu uns passos para frente, quase me apontando no rosto. Sorriu com cinismo, com uma voz aguda e insolente. Você se crê a rainha da cocada por ter uma casa, não é? Se não fosse porque Vinícius assinou os papéis. Você crê que o banco te daria a hipoteca? Olhei para ela. Depois olhei para meu marido. Não sei porquê, mas me entraram ganas de rir. Soltei uma gargalhada fria e respondi. O que assinou seu irmão? Vamos. Me mostre uma só assinatura dele nas escrituras ou na hipoteca. Essa frase foi como um tapa na cara para os 2 irmãos. Vanessa emudeceu. Vinícius ficou petrificado. Seus lábios se moviam, mas não saía nenhuma palavra. Ele sabia melhor que ninguém de quem era o dinheiro, a nome de quem estava e qual havia sido sua nula contribuição econômica em todo o processo. Seu silêncio respondeu tudo. Ao ver que seu filho não podia se defender, Dona Margarida mudou de tática. Devo admitir que era uma excelente atriz. Fazia um segundo estava gritando, e agora já estava sentada no sofá novo, como se fosse a vítima que mais sofria no mundo. Com uma mão no peito e a outra secando lágrimas inexistentes, sua voz tremia cheia de dramatismo. Criei meu filho até fazer. Um homem e agora que se casa, sua mulher expulsa sua própria mãe. Ai, meu Deus, que castigo me mandou. Seu choro não era de dor, era um choro com um propósito. Um choro para que os outros a ouvissem, para criar uma imagem. E efetivamente, de fora da grade se começaram a ouvir os passos de pessoas que diminuíam a marcha. Este sobrado estava num condomínio tranquilo. Ao menor ruído forte, os vizinhos se assomariam por curiosidade. Dona Margarida subiu o volume, chorando mais forte para que se escutasse fora. As noras de hoje em dia são um monstro. A casa nem entrou em calor e já expulsa sua sogra à rua. E eu não fiz nada de mal.
Ao ouvir isso, o sangue me ferveu. Acabara de entrar na casa. As paredes ainda cheiravam a tinta fresca. O chão ainda não estava cheio de móveis. E ela, sentada no meio da minha sala, estava montando um espetáculo digno de um programa de fofocas. Caminhei rapidamente para a porta. Dei uma portada para bloquear a vista de fora. Me virei e a olhei. Minha voz foi baixa, mas firme. Se não sair sozinha por essa porta, chamarei o vigia do condomínio ou a polícia. Desta vez meu marido se zangou de verdade. Talvez aos olhos dele eu havia cruzado uma linha que criam que nunca cruzaria. Me gritou: "Você está passando da conta, Letícia. É minha mãe." Girei a cabeça, olhei nos olhos dele e respondi ao instante: "E eu sou a que paga esta casa." Essa frase sumiu a sala no silêncio. Já não era uma briga, era a crua verdade que não queriam ouvir. Dona Margarida se levantou do sofá. Tinha o rosto azulado e os olhos afiados como facas. Já não chorava. Quando as lágrimas já não servem para pressionar, sai a verdadeira natureza. Me apontou diretamente sua voz, saindo cheia de ódio. "Muito bem, me expulse hoje. Mas depois não se queixe quando sua vida se converter num inferno e não tenha paz." Se eu fosse a de uns anos atrás, escutar isso me teria dado medo. Mas não sei porquê. Meu coração estava muito tranquilo. Quando vê a verdadeira cara de alguém, suas ameaças já não assustam. Fiquei onde estava. Devolvi o olhar e respondi: "Seco, adiante, tente." Vanessa puxou o braço da mãe como se a aconselhasse, mas na realidade jogava mais lenha na fogueira. "Deixa, mãe. Não merece a pena falar com gente assim, é desperdiçar saliva." Mas antes de ir, não esqueceu de me lançar um olhar carregado de ressentimento. Enquanto isso, Vinícius ficou paralisado no meio da sala, olhando para a mãe e depois para mim. Estava pálido de raiva e vergonha ao mesmo tempo. Mas sua vergonha não era porque sua mãe tivesse passado da conta, mas porque pela primeira vez já não podia usar suas típicas frases mediadoras e rançosas para me obrigar a ceder. Finalmente, Dona Margarida puxou sua mala e se deu a volta para a porta. O som das rodas arrastando sobre o piso resultava extremamente incômodo. Vanessa agarrou suas 2 caixas e a seguiu por trás, murmurando insultos por baixo. Meu marido deu uns passos como se quisesse dizer algo, mas finalmente calou. Quando quase haviam chegado à grade, Dona Margarida se deteve de repente. Se virou para mim. Já não era o olhar de uma sogra que expulsam. Era o olhar de alguém a quem tiraram a presa diante de seus próprios narizes. Nessa mirada havia ira, vergonha, ódio e um rancor muito profundo que eu sabia não esqueceria facilmente. Fiquei quieta, vendo-os ir. Tinha as mãos tão apertadas que as chaves se cravavam na palma da mão. Justo no momento em que a grade se fechou, atrás deles me dei conta de uma coisa. O problema de hoje não havia terminado. Este era só o primeiro tiro. E a mulher que acabara de arrastar sua mala fora da minha casa não ia se render tão facilmente. Não fez falta que passasse muito tempo para confirmar que Dona Margarida não deixaria que o assunto ficasse assim. Para alguém como ela, ser humilhada diante de sua própria nora já era bastante doloroso, mas ter estado a ponto de ser vista pelos vizinhos era imperdoável. A gente que vive das aparências e do orgulho pode chegar a fazer coisas muito sujas e desesperadas. Sabia. O que não esperava é que atuasse tão rápido. Aquela mesma noite meu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro uma chamada, depois 2 e depois uma avalanche, até que a tela que mal se apagava voltava a se iluminar. Vi os nomes de quem chamava e senti um frio no peito. Todos eram familiares por parte de Vinícius, seus tios, tias, inclusive primos tão distantes que em todo um ano mal me diziam olá. Mas aquela noite todos se lembraram repentinamente de mim e com um tom de voz afiadíssimo, assim que atendi, a voz do outro lado me golpeou diretamente. "Letícia, você passou dos limites." Antes que pudesse responder, a pessoa continuou com tom grave. "Afinal, é sua sogra. Como tem coração para expulsar? Lá no primeiro dia que se muda. É uma desalmada." Segurei o telefone em silêncio. Minha cabeça estava bloqueada. Eu não havia contado nada a ninguém. Nem sequer me havia dado tempo de me acalmar depois da briga da tarde. Mas estava claro que a história já havia se propagado a uma velocidade assombrosa e, por suposto, na versão que interessava a Dona Margarida. Terminava uma chamada e entrava outra. Alguns nem sequer me deixavam falar. Ao dizer alô, começavam a me gritar.
Ouvi que expulsou sua sogra. Tudo se paga nesta vida. O karma te alcançará. Fiquei muito tempo em silêncio ao escutar isso. Não por falta de palavras, mas porque compreendi que a velocidade da família dele para me difamar era maior do que imaginava. Em só umas horas, a história de Dona Margarida chegando com a mala exigindo morar na minha casa havia se transformado na história da nora mal educada e desagradecida, que assim que teve um pouco de dinheiro, humilhou toda a família do marido. Silenciei o celular, mas as notificações de WhatsApp seguiam aparecendo. Havia quem não chamava, mas mandava textos longuíssimos. Falavam sobre a crítica, o respeito aos mais velhos e sobre como o valor de uma mulher se mede por sua moral. Ao ler, só sentia cansaço. O mais irônico era que entre todas essas pessoas, me dando sermões sobre como ser uma boa esposa e nora, nenhuma havia se preocupado jamais por como havia sido minha vida com esta família. Só precisavam escutar uma versão para declarar que eu era a culpada. Abri o grupo de WhatsApp da família do meu marido e efetivamente Vanessa já havia se encarregado. Não mencionou meu nome, mas pôs um status com indiretas justo na hora de maior audiência. Hoje em dia, há gente que se casa e esquece de onde vem. Tem um apartamentinho e já se creem as rainhas do pedaço. Abaixo, vários familiares seguiam o jogo. Alguns punham caras de nojo, emojis de raiva ou comentários ambíguos como "há que viver com dignidade para ser um bom exemplo". Olhava a tela sentindo náuseas e frieza. Não queriam a verdade, só queriam carne para fofocar. O que mais doía era que Vinícius sabia tudo. Estava nesse grupo vendo cada comentário dirigido a mim, vendo como sua mãe e sua irmã me convertiam na vilã ante toda a família. Mas o único que me mandou foi uma mensagem curta. Tenha um pouco de paciência. Não façamos a bola maior. Li a mensagem várias vezes e liguei para ele. Minha voz era sumamente tranquila. Você não vê que estão sujando minha imagem da pior maneira possível? Do outro lado houve um silêncio. Suspirou e disse, deixa passar até que as águas se acalmem. Ri com amargura. Sempre era o mesmo. Sempre era eu a que tinha que ter paciência. Eu a que tinha que calar. Eu a que tinha que aguentar tudo provocado por outros. Só para que a família dele pudesse desfrutar de sua suposta calma. Não respondi nada mais. Desliguei. Deixei o celular sobre a mesa e fiquei sentada em silêncio na casa nova. Era muito maior que nosso antigo apartamentinho, mas aquela noite se sentia incrivelmente vazia e gelada. Acreditava que ao receber as chaves, o primeiro que obteria seria paz. Resultou que ao entrar fui jogada diretamente ao caos criado pela própria família do meu marido. A manhã seguinte não havia terminado de desayunar quando ouvi alvoroço na rua. Abri a cortina e me arrepiou a pele. Dona Margarida havia voltado, mas desta vez não vinha sozinha. A acompanhavam duas tias, um tio bastante idoso e respeitado no interior, e também Vanessa. Se plantaram na grade da minha casa. Não se puseram a gritar de imediato, mas sua forma de formar uma fila já dizia a toda a rua que havia problemas. Saí e abri um pouco a grade, mas sem deixar passar ninguém. Assim que me viu, Dona Margarida elevou a voz, assegurando que os vizinhos ouvissem. Não vou entrar, só venho perguntar. Esta casa é do meu filho ou sua sozinha? Essa frase me fez ferver o sangue. Ela sabia perfeitamente a nome de quem estavam as escrituras, mas perguntava intencionalmente em público diante dos parentes e dos vizinhos para plantar a ideia de que eu era a típica interesseira que havia roubado o patrimônio do marido. Abri a grade um pouco mais, mas bloqueei o passo com meu corpo. Minha voz foi firme. Quem tiver as escrituras no nome, que passe. Não, que fique na calçada. O tio idoso, ao ouvir isso, me gritou. Como se atreve a falar assim com sua sogra? Você se crê superior só por ter um sobradinho? Girei a cabeça e olhei fixamente para ele. Sem levantar a voz, articulei cada palavra com clareza. Tire o senhor os milhares de reais do bolso para pagar a casa, tio Manuel, e depois vemos se deixaria que alguém entrasse com suas malas, exigindo ficar a viver de graça. A tensão aumentou. Algumas pessoas que passeavam com seus cães ou iam trabalhar começaram a diminuir a marcha. Vi que algumas janelas das casas vizinhas se entreabriam. Vanessa estava junto à mãe com os braços cruzados. Seus lábios desenhavam um sorriso de vitória. Era evidente que desfrutava com a cena de me ver humilhada publicamente. Dona Margarida continuou interpretando seu papel de sogra sofredora.
Pôs voz lastimosa e suficientemente alta para que qualquer transeunte pensasse que eu era a pior nora do Brasil. Foi nesse momento quando a vizinha do lado, senhora Marta, a quem mal havia saudado um par de vezes, saiu do seu jardim. Não me olhou diretamente, ficou na sua parcela e disse com voz suave mas cortante: "Os assuntos de família se arrumam portas adentro. Façam o favor de não montar escândalos que alterem a tranquilidade do condomínio." Não foi um grito, mas funcionou como um freio exato. Dona Margarida ficou calada um segundo. Seguramente não esperava que, no meio do seu plano para me afundar ante a família, uma pessoa de fora interviesse. Ao se ver interrompida, não pôde seguir com o espetáculo, mas antes de ir, se virou para me olhar. Seu olhar estava tão cheio de ódio que ainda lembro. Disse devagar, quase apertando os dentes: "Fique com a casa se quiser. Já veremos quanto tempo consegue conservá-la." Ao ouvir aquilo, já não senti que isto fosse um simples drama por seu orgulho ferido. Soava a uma ameaça muito calculada, e de pé frente à minha própria grade, vendo-os ir, me dei conta de uma coisa: Dona Margarida não ia se deter simplesmente manchando minha reputação. Estava tramando algo mais, algo muito mais perigoso. A frase da minha sogra não deixou de dar voltas na minha cabeça toda a tarde. Já veremos quanto tempo consegue conservá-la. Se só fosse um aborrecimento por ter sido expulsa, teria gritado um pouco e pronto. Mas não. Seu tom e seu olhar não eram os de uma pessoa ofendida. Eram os de alguém que leva tempo cobiçando algo, mas que lhe arrebataram das mãos justo antes de agarrá-lo. Me sentei na sala muito tempo, olhando pela janela sem encontrar a paz, mas quanto mais pensava, mais sentia que isto não terminaria aqui. Se só quisesse viver de graça, Dona Margarida não teria trazido a mala no mesmo primeiro dia. Se só quisesse me pressionar, não teria tido tanta pressa em trazer toda a família na manhã seguinte. Tudo passava rápido demais, com urgência demais, como se estivessem em pânico por algo. À tarde seguinte saí para comprar algumas coisas que faltavam para a casa. Ao sair de uma loja de móveis, me encontrei por casualidade com o corretor que me havia ajudado a buscar a casa. Me reconheceu primeiro, sorriu e me fez uma pergunta que soava trivial, mas que me fez saltar os alarmes ao instante. "Olá, Letícia, como vai tudo?" Faz pouco veio parte da sua família política perguntar detalhes sobre a casa. Fiquei cravada no estacionamento. Minha mão se fechou com força sobre os folhetos que levava. Olhei para o corretor e perguntei devagar: "Quem veio perguntar?" Ele duvidou um pouco, talvez temendo ser indiscreto, mas acabou respondendo: "Uns dias antes da entrega das chaves veio uma senhora idosa e um homem jovem ao escritório. Os reconheci porque os vi rondando por aqui quando você estava visitando a casa." Um calafrio me percorreu as costas. Não precisava de mais detalhes para saber quem eram. Tentei manter a compostura e perguntei: "O que perguntaram?" O corretor coçou a nuca e baixou o tom de voz. Perguntaram pelas escrituras da casa, como estava a titularidade e como seria o procedimento legal no registro para acrescentar outra pessoa. Eu pensei que haviam acordado com a família, assim expliquei por cima. Fiquei petrificada. O ruído dos carros ao meu redor parecia se afastar. Assim, a aparição de Dona Margarida com a mala não foi um impulso repentino, e muito menos produto do aborrecimento pelo meu rejeição prévio a pôr o nome de Vinícius. Haviam investigado, haviam perguntado, tinham tudo planejado. O teatro da mala era só o primeiro passo de um plano orquestrado. Antes que pudesse assimilar essa informação, o corretor soltou a bomba final que me deixou paralisada. Também me perguntaram que se o proprietário quisesse vender a casa rápido por necessidade de liquidez, qual seria a via mais rápida. Me pareceu um pouco estranho. Assim lhes disse que tudo dependia de você. Olhei fixamente para ele. Uma espécie de fusível se me fundiu na cabeça. Acrescentar um nome, vender rápido. Não só queriam viver de graça. Estavam buscando a maneira de ir muito mais além, longe demais. Dei as graças ao corretor tentando parecer normal, mas ao dar a volta minhas pernas pesavam. Durante todo o caminho de volta para casa, tive a cabeça feita um nó. Se fosse só cobiça ordinária, Dona Margarida tentaria se instalar pouco a pouco. Mas se já estavam perguntando por vendas rápidas, significava que precisavam de dinheiro e muito. E quando alguém está desesperado por dinheiro, é capaz de qualquer baixeza. Aquela noite fiquei muito tempo sentada no carro, estacionada frente à minha casa. Tentei repassar cada detalhe,
cada palavra, cada expressão da minha sogra, do meu marido e de Vanessa nos últimos tempos. De repente, tudo cobrou sentido e se uniu numa linha muito clara. A pressa, a agressividade, a falta total de vergonha para montar escândalos em público, a forma como Dona Margarida se pôs furiosa ao inteirar que a casa estava só no meu nome. Tudo aquilo deixava de ser uma questão de simples orgulho. Decidi ligar para um velho amigo de Vinícius, que alguma vez havia jantado conosco e conhecia os trapos sujos da família dele. No princípio esquivou o tema, mas ao ouvir meu tom de voz tão frio e seguro, acabou sussurrando pelo telefone. Letícia, de verdade não sabe? Vanessa se meteu numa pirâmide de criptomoedas faz uns meses. Perdeu muitíssimo dinheiro. Os agiotas dos microcréditos rápidos não param de ligar ameaçando com embargos. Segurei o telefone com as mãos suadas. Perguntei de novo com uma voz que me soou estranha. Hipotecaram o apartamento da Margarida? Se escutou um suspiro do outro lado. Sim, levaram em segredo. Suponho que lhes dava pânico que você soubesse. Além disso, têm dívidas por outros lados. Estão com a água no pescoço. Fiquei em silêncio muito tempo depois de desligar. Resulta que os famosos 120 mil reais, essas economias intocáveis de Dona Margarida, das quais não quis me emprestar nem um centavo, já não existiam. Não me disse que não porque fosse prudente nem pela velhice como pregava. Guardou esse dinheiro e reipotecou sua casa para cobrir os fracassos e a ludopatia financeira da filha. Eu não era prioridade dela, nunca fui. Para ela estava bem que eu me matasse trabalhando. Ao pensar nisso, de repente ri. Uma risada curta e muito fraca, mas incrivelmente amarga. Durante todo este tempo havia carregado com a pena de me sentir uma intrusa, de que me menosprezassem. Pensava que ao menos ainda não havia ganhado a confiança deles. Mas não, a realidade era muito mais grotesca. Não me apartou porque não desse a conta, mas porque desde o primeiro dia jamais teve intenção de me tratar bem. Tudo reservou para a filha, e quando tudo se foi por água abaixo, se virou e se preparou para devorar minha casa como seu último salva-vidas. Me recostei no assento e fiquei olhando o teto do carro. Já não sentia tristeza. Estava fria, mais lúcida, mais afiada. Todas as peças encaixavam. Minha sogra não só queria se mudar, precisava se apoderar desta casa para vender, lá ou rehipotecar, lá e tapar o buraco que ela e sua filha haviam cavado. Me endireitei, deixei o celular e olhei a escuridão exterior. E pela primeira vez, desde que começou este pesadelo, não tive a mínima dúvida. Se tinham pensado em me arrebatar minha casa, não me limitaria a me defender. Iria fazê-los pagar o preço por cada passo que haviam dado às minhas costas. Sabendo a verdade sobre as dívidas da minha sogra e da minha cunhada, deixei de sentir raiva às cegas. Minha mente estava muito mais fria. Quando finalmente vê o objetivo real do inimigo, o aborrecimento retrocede para dar lugar à cordura. Entendi que se me dedicasse a discutir e permitisse que trouxessem toda a parentela para me hostigar, a que acabaria esgotada seria eu. Para pará-los em seco, tinha que fazer que tirassem as máscaras eles mesmos. A manhã seguinte liguei para Vinícius por telefone. Assim que atendeu, baixei o tom de voz, fingindo que a tensão dos dias anteriores havia passado e lhe disse de forma breve: pensei melhor. Se sua mãe de verdade quer morar aqui, podemos falar disso. Com essa simples frase pude ouvir como exalava de alívio do outro lado do telefone, como se tirasse uma enorme pedra de cima. Sua voz se suavizou de imediato e inclusive notei um sutil tom de triunfo que ele nem percebia. Já sabia eu que acabaria entendendo, Letícia. Somos marido e mulher. Tem que ser um pouco mais flexível e pensar nos nossos. Ao escutar isso, minhas últimas dúvidas se dissiparam. Se antes me auto-enganava pensando que só era fraco, que tinha medo da mãe e que não tinha coragem de me defender, agora soube que nunca havia estado num ponto intermediário. Havia estado no bando da mãe desde o princípio. Só queria que eu cedesse para não ser etiquetado como mau filho pela família. Não o desmascarei no momento. Continuei com um tom neutro. Mas se quer morar aqui, tem que haver um contrato assinado perante tabelião ou ao menos por escrito com valor legal. Quem vai morar? Por quanto tempo? Quais são os direitos e as obrigações? Quero que tudo fique claro desde o princípio para que não haja brigas. Depois houve um silêncio do outro lado.
Talvez não esperasse que soltasse o do contrato, mas terminou aceitando. Vale. Depois comento com a mamãe. Não passou nem meia hora quando voltou a ligar apressado. Minha mãe diz que está de acordo. O quê? Assina o que for preciso. O importante é que a deixe se instalar. Desliguei e fiquei paralisada uns segundos. Era de piada. Qualquer pessoa normal que só buscasse asilo temporário, ao ouvir falar de um contrato vinculante legalmente, pensaria 2 vezes. Mas Dona Margarida aceitou no voo. Isso só significava uma coisa para ela. O papel não era mais que um simples trâmite para pôr um pé na casa e depois executar seu grande plano. Liguei para um amigo meu, advogado em São Paulo, e lhe pedi ajuda para redigir um contrato privado de comodato ou cessão de uso muito estrito. Expliquei que não era um aluguel normal nem uma permissão para ficar uns dias. Era um documento legal no qual figurasse claramente que a residência era puramente temporária, que não podiam registrar domicílio de ninguém mais, que não tinham potestade sobre os bens da casa, que renunciavam explicitamente a qualquer direito de posse ou propriedade presente e futuro, que o endereço da casa não podia ser usado para avalizar empréstimos, hipotecar nem como domicílio fiscal, e que sob nenhuma circunstância se poderia gerar usucapião ou direito de aquisição pelo uso prolongado ou direito sobre o imóvel. Li cada cláusula repetidas vezes para me assegurar de que não houvesse nenhum resquício legal que pudessem aproveitar. Pela tarde, convidei a família de Vinícius a se reunir na sala da casa. Desta vez, Dona Margarida veio sem a mala vermelha, mas com o mesmo olhar alerta, cobiçoso. Vanessa se sentou ao lado dela, movendo a perna freneticamente. Fingia indiferença, mas seus olhos esquadrinhavam toda a casa. Vinícius se sentou frente a mim, tentando aparentar serenidade como se fosse o juiz de paz da reunião. Pus o contrato impresso sobre a mesa de centro e o deslizei para eles. Se quer morar aqui, Margarida, por favor, leia com atenção e assine. Quero as coisas claras para que depois ninguém diga que sou uma desalmada. Dona Margarida pegou os papéis, começou lendo com atitude relaxada, mas conforme avançava pelos folhetos, seu rosto se torcia. Ao chegar ao parágrafo onde estipulava que renunciava a qualquer tipo de reclamação de propriedade, titularidade ou direito a avalizar com a moradia, sua mão se deteve. Vanessa, que lia de esguelha, estalou a língua despectivamente. Vinícius fingiu dar um gole de água, mas notei como se lhe tensionava a mandíbula. Minha sogra levantou a vista para mim. Seu tom era mordaz. Fazia falta chegar a isto. Somos família, parece que estamos num fórum. Respondi ao instante e com voz leve. Precisamente porque somos família. Tem que deixar por escrito. Não quero que no futuro me acuse de abusar e tampouco quero que alguém tente converter minha casa em propriedade dele. O ar na sala se tornou denso. Sabia que estavam furiosos, mas após cruzarem uns olhares cúmplices com os filhos, Dona Margarida agarrou a caneta, assinou com força cada página. Assinou rápido, apertando muito o papel, não como alguém sincero, mas como alguém que contém a raiva à espera de um momento melhor. Ver esses traços me confirmou que sua aparente docilidade não era para buscar paz, mas para poder cruzar o umbral. Recolhi o contrato, comprovei as assinaturas e o deixei em cima da mesa. E justo no instante em que os 3 pareceram exalar de alívio, levantei o olhar, cravando nos olhos de Dona Margarida, e lhe fiz a pergunta. Assinou? Muito bem. Agora me diga, onde está seu antigo apartamento em São Paulo? Todo o salão pareceu emudecer de golpe. Nenhum som, nenhum movimento. Vanessa foi a primeira em reagir e não com palavras. Ficou branca como a parede. Vinícius apartou a vista e suas mãos sobre as coxas se fecharam em punhos. E Dona Margarida? Seu olhar mudou radicalmente. Toda a soberba e arrogância desapareceram numa fração de segundo. Não lhes dei tempo a pensar. Prossegui, mantendo a voz plana, mas com palavras que pesavam como chumbo. Ou acaso seu apartamento já está embargado ou reipotecado pelas dívidas? E agora pretendiam usar minha casa para conseguir liquidez e se salvarem? Dona Margarida deu um forte tapa na mesa. O copo de água vibrou, me fulminou com o olhar e sibilou. De que fofoca tira isso? Tenha muito cuidado com o que fala. Não me alterei. Tirei meu celular com calma. Dei play na gravação que havia guardado da chamada com o amigo de Vinícius e subi o volume ao máximo. A voz masculina ressoou com clareza no silêncio da sala, contando a história de Vanessa,
suas investimentos piramidais arruinadas, a hipoteca da casa da mãe, as ameaças dos cobradores. Mal 1 minuto de áudio que foi como uma bomba atômica caindo na sala. Vanessa se levantou de um salto com os olhos fora das órbitas e a boca tremendo, querendo negar, mas sendo incapaz de emitir um som. Dona Margarida olhava meu telefone e depois a filha, presa do pânico e da fúria. Vinícius, pela primeira vez, deixou seu papel de diplomático e me gritou: "Esteve investigando minha família." Levantei o queixo e olhei para ele sem elevar a voz, mas tão fria que me desconhecia de mim mesma. "Não, só estou protegendo meus bens." Essa resposta foi breve e contundente. Naquele instante vi com absoluta clareza que as 3 pessoas sentadas frente a mim não eram uma família buscando refúgio. Eram um grupo de estafadores a quem acabara de tirar a máscara à força. Quando a gravação terminou, a sala ficou sumida num silêncio tão denso que podia escutar o tic-tac do relógio de parede. Mas esse silêncio durou pouco. Quando não há escapatória possível, quando cai a última máscara, Dona Margarida deixou de atuar. Já não se levava a mão ao peito. Já não fingia chorar queixando da má sorte. Se endireitou com os olhos avermelhados e sua voz se endureceu, tão cheia de veneno que me pôs os pelos de ponta. "Pois sim, hipotecamos nosso apartamento. E o que acontece? Você é a nora da família. Se não nos ajuda você, quem vai fazer?" Ao escutar isso, um calafrio me desceu pela espinha. Resultava que até este momento ainda não sentia a mínima culpa. Não se envergonhava de ter mentido, nem de ter conspirado para me tirar a casa, nem se sentia humilhada por ser descoberta. Na cabeça dela tudo se resumia em algo. É o normal. Era normal que a nora se sacrificasse. Era normal que o meu fosse deles. Era normal que eu carregasse com as consequências da estupidez dela e da filha. Olhei fixamente para ela. Já não havia rastro de empatia no meu interior. Minha voz era baixa, mas cada palavra cortava como uma navalha. A senhora ajuda a filha até se levar à ruína e depois me exige que eu assuma a dívida de ambas. Se crê que sou imbecil. A frase escoou a Vanessa, que se pôs a chorar de imediato. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Olhava-me com raiva. Tem dinheiro e não quer ajudar a família. Não tem compaixão. Vivendo assim de egoísta, você crê que vai ser feliz alguma vez? Ri. Uma risada tão seca que até a mim me soou estranha. Inclinei a cabeça para olhá-la e lhe contestei devagar. Que família? A família que me deu as costas quando precisei de ajuda para a entrada, mas que vem com unhas e dentes para me roubar assim que consigo algo. Vanessa se calou. Dona Margarida rangia os dentes e Vinícius, que havia estado congelado, por fim falou. Mas sua forma de se expressar pulverizou qualquer ápice de esperança que me restasse nele. Não perguntou à mãe por que ocultou-o do apartamento. Não deu bronca na irmã por arrastar todos à ruína. Tampouco me pediu perdão. O primeiro que soltou com tom premente foi: "Por mais zangada que esteja, é minha mulher, Letícia. Se não nos ajuda, o que vai ficar em evidência diante de toda a família sou eu." Girei a cabeça e olhei para ele. Essa única frase bastou para rasgar de cima a baixo todos os nossos anos de casamento e deixar à vista sua podridão. Para ele, o correto e o incorreto dava no mesmo. O fato de que sua família tentasse usurpar meus bens tampouco importava. O único que o aterrava era perder a cara e a honra frente à parentela. Todo o estresse pelo qual eu havia passado, o complô às minhas costas, nada disso lhe passava pela cabeça. Esbocei um sorriso cínico. Minha decepção havia cruzado a barreira da dor e se havia tornado puro gelo. Lhe disse muito baixo: "Você tem medo de perder sua imagem diante deles, enquanto eu estou a ponto de perder tudo por sua culpa." Silêncio absoluto outra vez. Ninguém esperava tanta contundência, sobretudo Vinícius. Seus lábios tremeram, mas não se atreveu a me contradizer. Talvez porque sabia que tinha toda a razão. Não ia prolongar essa agonia. Abri a pasta que tinha ao lado e tirei um monte de documentos que havia preparado, as escrituras de compra e venda, a hipoteca, as transferências das minhas contas privadas ao cartório, os justificantes da liquidação de impostos. Os coloquei ordenadamente sobre a mesa, como se estivesse preparando as provas na sala de um tribunal. Empurrei a pilha para eles e meu tom seguiu sendo plano. Olhem bem, estas são as escrituras. Este é o empréstimo hipotecário. Estes são os comprovantes dos pagamentos que fiz sozinha. Tudo no meu nome, e tudo por separação de bens. É fruto do meu trabalho,
e ninguém tem direito a pôr a mão em cima. Dona Margarida olhou de esguelha a pilha de papéis furiosa. Estava claro que odiava enfrentar provas irrefutáveis. Para ela, usar a moralidade rançosa e o vitimismo era muito mais fácil, mas hoje não lhe deixava vias de escape. Vanessa, ao lado, estava lívida e mantinha a boca fechada, e Vinícius olhava fixamente esses folhetos. Seu rosto se ensombreceu. Foi a primeira vez que entendeu de verdade que não havia nenhum resquício legal por onde ele, nem muito menos sua família, pudessem se meter no meu patrimônio. Dona Margarida não pôde se conter. Me apontou com o dedo indicador, me fulminando com o olhar, e soltou sua ameaça final. Pode ficar com seus papéis, mas te advirto, não vai ter um dia de paz. Tempo atrás me teria intimidado. Naquele momento quase me deu pena. Esta mulher nunca me havia dado paz. Só me havia trazido pressão, críticas e uma avareza disfarçada sob o manto sagrado de ser a sogra. Me levantei e dei um passo para ela. O ar estava tão tenso que qualquer coisa o faria saltar pelos ares. Não gritei, só me inclinei um pouco sobre a mesa, o suficiente para olhar, lá nos olhos de perto, e lhe sussurrei de maneira fria e inequívoca. Tente, faça-me o favor, mas desta vez já não sou a que vai ficar caladinha aguentando os golpes. Minha frase a deixou muda de golpe. Talvez pela primeira vez sentiu nas próprias carnes que a nora dócil a quem costumava intimidar havia morrido. Já não havia uma mulher que engolisse sua ira para manter a paz familiar. Já não havia ninguém que se desse pelo que dirão. Frente a ela, havia alguém que havia visto a verdadeira cara de toda a família e a quem se havia esgotado totalmente a paciência. O ambiente era asfixiante. Vinícius, sentado ali no meio da mãe e da esposa, já não era o mediador. Parecia alguém a quem puxavam de ambos os braços, e quanto mais tentava ficar no meio, mais patética parecia sua covardia. Lhe dirigi um último olhar. Foi um só cruzamento de olhos, mas bastou para me dar conta do aspecto mais doloroso de todo o casamento. O homem em quem confiei, o ombro em que quis me apoiar, nunca havia estado do meu lado. Recolhi os documentos, os guardei na pasta e me ergui. Desde esse mesmo segundo apaguei da minha mente qualquer ideia de salvar a relação. Não ia lutar mais por esta família. Estava me preparando para uma confrontação até as últimas consequências, sem margem para pactos e, por suposto, sem fazer nenhuma ilusão com a palavra família. Depois daquela tensa confrontação, deixei de dirigir-lhes a palavra, não porque me faltassem razões, mas porque sabia que falar usando os sentimentos com essa gente só me faria dano a mim mesma. Aqueles que conspiravam descaradamente nas minhas barbas para me arrebatar a casa e sanear suas dívidas não iam parar por um par de boas palavras. Para frear, Luz tinha que cortar todas as rotas de acesso. Aquela mesma noite, Vinícius não parava de dar voltas pela varanda com o telefone colado à orelha. Falava muito baixinho, mas não me fazia falta ouvi-lo para saber com quem estava falando. Franzia o senho, baixava o tom, depois suspirava pesadamente e me olhava de esguelha de vez em quando. Estava informando a base. Eu fiquei na sala fingindo que não me importava, mas minha cabeça já havia tomado uma decisão. Liguei para um chaveiro de urgência em São Paulo, que me havia recomendado o administrador do condomínio, e lhe pedi que viesse de imediato. Quando o técnico chegou, lhe mostrei as escrituras e o RG para demonstrar a titularidade e lhe pedi que trocasse todos os cilindros, a porta principal, a traseira e a de acesso pela garagem. Também lhe pedi reprogramar os códigos de segurança dos alarmes. Fiz rapidamente, sem explicações nem pedir permissão a ninguém. A partir de agora, não deixaria nenhum só resquício para que ninguém entrasse na minha propriedade. O ruído da furadeira foi bastante escandaloso na tranquilidade da noite. Vinícius entrou da varanda, viu o chaveiro e sua cara se desencaixou. Se aproximou de mim com o tom de voz elevado. Você enlouqueceu? Está agindo como se tivéssemos ladrões em casa. Eu estava perto da mesa com os jogos de chaves velhas na mão. Levantei a cabeça para olhar. Lô, efetivamente, estou lidando com ladrões. Essa resposta ensombreceu seu rosto, apertou os dentes e seus olhos se avermelharam. Está chamando ladra minha mãe? Respondi fria e cortante. Qualquer um que entre sem permissão da proprietária e queira roubar a casa, para mim é um ladrão. Pareceu não dar crédito à minha franqueza, mas eu não me detive. Enquanto o chaveiro configurava o novo alarme,
Lhe pedi que eliminasse todos os usuários vinculados anteriormente, anulando o acesso ao celular do meu marido. Além disso, troquei a senha do Wi-Fi e o e-mail de recuperação das câmeras de segurança. Antes, por pensar que éramos um casamento, lhe havia deixado instalar tudo no telefone dele. Pensando bem, essa confiança nos havia deixado expostos. Uma vez erro, 2 vezes estupidez. Vinícius observava meus movimentos lívido de ira e tensão. Quando estava a ponto de assinar o recibo do trabalho do chaveiro, se me aproximou e me agarrou pelo braço. Ao fazer tudo isto, também está me expulsando. Me soltei de seu agarre devagar. Se ainda segue pensando que esta casa é o albergue ao qual sua mãe e sua irmã podem vir saquear quando lhes der vontade, você mesmo tem a resposta. Ficou gelado. Talvez naquele instante se deu conta de que já não estava simplesmente zangada. Estava cortando de raiz qualquer laço que unisse minha casa à família dele. Depois que o chaveiro se foi, passei 1 hora redigindo um documento formal para o porteiro e a segurança do condomínio. Expus claramente que a moradia era de minha exclusiva titularidade. Pedi que qualquer solicitação de acesso, mudança ou visitas que dissessem ser da minha família deviam ser negadas rotundamente se não contassem com minha autorização expressa e direta. Adverti que se produzisse algum escândalo na minha porta, chamassem imediatamente a polícia. Imprimi, assinei, lhes passei uma foto pelo WhatsApp ao grupo da comunidade e prometi levar o original no dia seguinte. Não dormiria com medo. O que sabia era que a manhã seguinte haveria movimento. Efetivamente, por volta do meio-dia, ouvi o motor de uma velha van de mudanças freando frente à minha casa. Saí à varanda do primeiro piso, e a cena me teria feito soltar uma gargalhada se não fosse tão indignante. Dona Margarida estava plantada no meio do caminho, com um vestido estampado e o cabelo recém-saído da cabeleireira e com cara de poucos amigos. Ao lado, Vanessa estava com as mãos na cintura. Atrás delas, a van de aluguel trazia caixas, volumes embalados em plástico, um ventilador e colchões enrolados. À simples vista ficava claríssimo que não vinham falar, vinham invadir. Assim que me viu assomada, Dona Margarida começou a gritar. Abre a porta, deixa de se fazer de boba. Fiquei em silêncio, apoiando as mãos na varanda. Minha voz ressoou com força. Já lhes disse que na minha casa não entra gente à força trazendo seus cacarecos para usurpar o lugar. Essa resposta foi jogar mais lenha no fogo. Diante do vigia de segurança, que já havia se aproximado, e de alguns vizinhos que se assomavam, gritou como uma possessa. Faz de propósito para me envergonhar diante de todo mundo? Olhei para baixo e lhe contestei. Está se envergonhando sozinha? Eu não a convidei. Vanessa ficou vermelha. Olhou ao redor. Agarrou um cabo de vassoura, que alguém havia deixado apoiado num poste, e fez menção de jogá-lo contra a grade, gritando insultos que ressoaram por todo o condomínio. Filha de... Você se crê a rainha do Brasil por ter um sobrado? Um guarda de segurança correu para ela para detê-la, advertindo-lhes que deixassem de montar alvoroço ou chamaria a polícia. A tensão se podia cortar com faca. A van, o sol, a pino caindo sobre São Paulo. E justo nesse instante, Vinícius saiu da casa. Seguramente havia descido as escadas após escutar os gritos. Saiu ao jardim da frente e me olhou para cima. Tinha uma mistura de ira e impotência. Já não suplicava, exigia. Letícia, abre a porta. Não me obrigue a me pôr a mal. Não tive nem um pingo de medo. Lhe contestei em alto. Adiante, se ponha como quiser. Hoje mesmo deixamos as coisas claras em público. Essa frase cortou o ambiente como um machado. E finalmente, graças à intervenção da segurança do condomínio e ao não poder passar da entrada, a família ficou na rua. Vinícius ficou como um pasmarote impotente, dando-se conta de que seus privilégios haviam caducado. Não disse nada mais. Lhes lancei um último olhar e fechei a persiana. Não criei por um segundo que Dona Margarida se daria por vencida. Ser humilhada frente à segurança do condomínio, os vizinhos e seu filho não a jogaria para trás. Sabia que o único passaporte que tinham à minha casa era meu marido. Assim que planejei um plano. Aquela mesma noite lhe disse a Vinícius que tinha um jantar de negócios com um cliente da empresa de móveis. Me vesti, peguei a bolsa e as chaves do carro e lhe disse o mais normal. Vou. Vinícius, fique em casa. Não demoro muito. Assentiu rapidíssimo, rápido demais. O habitual
era que me perguntasse aonde ia, com quem, a que hora voltava, mas só disse: "Vale, vá com cuidado." Sua falta de interesse não era apatia. Sua cabeça estava ocupada em outra coisa. Dirigi meu carro fora do condomínio. Dei um longo rodeio e o estacionei num ponto cego perto de uma arborizada exterior, de onde tinha vista direta à pequena porta de acesso traseira do jardim, que dava a um parque e quase ninguém vigiava. O coração me batia a um ritmo regular, tão regular que dava calafrios. Sabia que estava a ponto de presenciar a traição do meu próprio marido, mas já não sentia pânico, já tinha a resposta preparada. Mal meia hora depois vi Vinícius abrir a porta traseira sigilosamente. Instantes depois, Dona Margarida e Vanessa emergiram das sombras. Minha sogra arrastava uma pesada bolsa de tecido e Vanessa levava umas sacolas de lixo gigantes que delatavam lençóis, roupa, caixas de remédios e papéis. Não vinham de visita, vinham se instalar às minhas costas. Não desci do carro de imediato, abri o app das minhas câmeras de segurança e ativei o som ao vivo. Na tela se via claramente como se colavam pela porta da lavanderia. Ouvi passos, rangidos e, finalmente, a voz baixa de Dona Margarida captada pelo microfone. "Vem, leve as coisas da sua mãe ao quarto. Fico uns dias. A longo prazo ela terá que aceitar." Fiquei de pedra, não por surpresa, mas pelo descarnado do plano. Depois Vanessa soltou uma gargalhada maliciosa e repugnante. "O importante é pegar espaço. Se a atormentarmos um par de dias entre toda a família, a tia acabará cedendo e se acovardará." Apertei o celular. Aos olhos deles não era uma pessoa com direitos, só uma mulher a quem dobrar à base de fofocas e assédio. Desliguei a tela e saí do carro. Meus passos para minha própria casa foram firmes. Na minha mente só havia um pensamento: se hoje não os arrancasse de raiz, estava abrindo a porta à minha própria desgraça. Abri a porta principal com rapidez. Ouvi ruídos de volume sendo arrastados pela escada. Entrei e empurrei a porta com força. Ao abrir, os três ficaram paralisados como estátuas de gelo. Vinícius estava à metade da escada segurando uma das bolsas de Vanessa. Dona Margarida abraçava sua bolsa enorme e Vanessa acabara de soltar uns cobertores. Me olharam com caras de autêntico terror. Fiquei no vestíbulo sem gritar, sem aspavientos. Olhei as bolsas, depois a cara pálida do meu marido. Sorri com desdém e deixei cair uma voz tão gelada: "Incrível, Vinícius. De dia não podem passar pela porta principal e de noite se converte em ladrão para colar sua mamãe e sua irmã na minha casa." Vinícius, acuado e sem sua valentia diurna, desceu um degrau e tentou conciliar estendendo as mãos. "Deixa eu explicar, Letícia. Só ia descansar um rato. Não façamos uma montanha de um grão de areia. Cortai de chofra. Descansar um rato e traz todos os papéis, os remédios e o edredom. Você crê que nasci ontem?" Dona Margarida, vendo que seu filho não dava pé com bola, deu um passo à frente e me apontou com o dedo, voltando ao papel de ofendida. "É a casa do meu filho. Entro quando me dá na telha. A que não tem vergonha é você." Não me incomodei em rebater. Tirei meu celular e reproduzi o clipe que acabara de baixar do circuito fechado. A sala ficou emudecida, quebrada só pela própria voz de Dona Margarida na gravação, seguida da asquerosa risada de Vanessa sobre como me acovardar para me dobrar. Cada palavra lhes devolveu o golpe. Dona Margarida emudeceu e os lábios lhe tremiam. Vanessa ficou escarlate e olhou para o irmão reprochando como uma gata selvagem: "Vinícius, não fique aí parado. É o homem da casa. Não deixe que sua mulher te pisoteie." E Vinícius, em lugar de sentir vergonha por ser pego, se virou para mim com os olhos injetados de sangue e me gritou: "Por que tem que envergonhar minha família desta maneira?" Olhei para ele e naquele instante o último que me atava a ele desapareceu. Este homem não estava coagido, sabia de tudo, era cúmplice ativo, e seu único pesar era o orgulho ferido da parentela, não sua asquerosa traição. Dei um passo atrás, desobstruí o caminho da porta e apontei para fora. Opção 1. Pegam suas coisas e saem sozinhos. Opção 2. Chamo a polícia por invasão de domicílio. E não estou brincando. Se olharam, Dona Margarida me lançava olhares assassinos. Vanessa apertou os lábios com raiva e Vinícius, de pé na escada, já não pôde manter sua máscara. A partir daquela noite, já não havia volta atrás. Já não era um tema da sogra,
Era um complô e os havia pego com as mãos na massa. Após aquela noite em que os expulsei, perdi todo o interesse em debater. Discutir com pessoas como a família do meu marido era uma perda de tempo. Careciam de limites e vergonha. A única forma de calar a boca a este tipo de pessoas são as provas. Comecei a investigar tudo financeiro às costas deles. Revisei extratos bancários, transferências, contas conjuntas que tivemos antigamente e inclusive os e-mails antigos do banco. Analisei esses documentos de escritório que Vinícius me trazia alguma vez para que assinasse depressa e correndo. Coisas nas quais eu punha minha assinatura, confiando cegamente no meu casamento. Após 2 dias cruzando dados, encontrei algo muito mais asqueroso do que imaginava. Não só Dona Margarida havia reipotecado sua casa. Vinícius levava meses sacando dinheiro periodicamente das nossas economias comuns, que alimentava majoritariamente eu, para dar à mãe e à irmã. Conceitos camuflados como pagamentos a clientes, adiantamentos de projetos ou empréstimos da empresa, quadravam milimetricamente com as datas em que Vanessa se arruinou. Ao ver essas cifras, se me gelou a alma não pela quantidade de reais, mas pelo nível de traição na mesma cama em que dormia. Um homem que me jurava amor me estava sangrando pelas costas. Também revisei fotos antigas no meu celular, coisas que guardava por meu costume de ser ordenada. Encontrei uma foto que me revirou o estômago, um papel escrito do punho e letra de Dona Margarida. Era uma nota rápida onde anotava os passos, entrar a viver na casa nova e depois mover papéis para meter o nome de Vinícius no registro e forçar a venda. Levavam planejando meses. Todo o seu circo era um guion escrito de antemão. Com as provas prontas, mandei um WhatsApp a Vinícius dizendo que queria me reunir com toda a família dele num reservado de uma cafeteria de São Paulo para zanjar o assunto definitivamente sem escândalos. Acedeu rápido, provavelmente crendo que eu ia ceder. Aquele dia, Dona Margarida entrou ao reservado da cafeteria com sua habitual prepotência. Vanessa atrás tentando parecer dura. Vinícius frente a mim com cara de poucos amigos, mas impaciente. Nada mais sentar. Dona Margarida cuspiu. Ao fim entra em razão. Uma mulher não deve ser tão teimosa. A casa é assunto de toda a família. Sorri. Um gesto tão frio que até a mim me assustou. Efetivamente é um assunto grande. Por isso trago os papéis para aclarar hoje. Deixei uma montanha de folhas sobre a mesa, extratos bancários das entidades brasileiras, justificantes de transferência, a cópia simples da hipoteca do antigo apartamento que averiguei graças ao meu contato, capturas de tela, tudo como se fosse um julgamento. Vinícius foi o primeiro em se demudar ao ver as folhas do banco. Empurrei os papéis para ele e disse: "Esse dinheiro que eu economizei para a hipoteca, você o gastou escondido para tapar as dívidas da sua mãe? Pretende agora que eu pague os pratos quebrados?" Vanessa tentou arrebatar os papéis. Eu a detive dando um tapa limpo. "Toca nesses papéis e saio buscar a polícia." Dona Margarida tentou salvar os móveis soltando sua cantilena. Num casamento o dinheiro é para se ajudar. Acaso é delito? Ajudar se pede por favor. Roubar pelas costas tem outro nome. Margarida, a senhora sabe bem. Repliquei sem contemplações. O silêncio foi demolidor, mas me guardava o as na manga. Tirei a cópia dos WhatsApps que Vinícius trocou com o corretor e a frase final que ele mesmo havia escrito. "Se ela se puser teimosa, que fique minha mãe um tempo. Já acabará sendo minha." Ao ler, a bomba estourou. Vinícius deu um soco na mesa indignado. "Você está espionando meu celular." "Não, só fui bastante esperta para guardar provas quando vi que meu marido estava me apunhalando." Dona Margarida se virou para o filho em pleno ataque de pânico e soltou: "Já te disse que fizesse as coisas com cuidado. Agora ela sabe de tudo." Uma só frase e confissão completa. Deixaram de disfarçar e começaram a se devorar entre eles. Vanessa jogando bronca em Vinícius por imbecil, Vinícius a mãe por precipitada, Dona Margarida gritando inúteis aos dois. Fazia minutos conspiravam para me destruir e agora se matavam entre eles. Me pus de pé, recolhi minha bolsa e soltei a frase mais gélida de toda a minha vida. A partir deste instante, o que se atrever a pôr um pé na minha casa ou tentar me roubar, não lhe falarei como família. Se verá com meus advogados nos tribunais. Depois da reunião na cafeteria não tive compaixão. Contratei um dos melhores advogados matrimonialistas de São Paulo.
Com todas as provas, me preparou rapidamente a ação de divórcio. Como no Brasil não faz falta causa, o trâmite era direto. E lhe enviou a Vinícius um ofício, exigindo que desocupasse a moradia num prazo de 5 dias, já que a casa, adquirida sob separação de bens e financiada exclusivamente por mim, era de minha total e privativa propriedade. Além disso, se lhe reclamariam judicialmente os fundos distraídos sem meu consentimento. Quando recebeu o ofício, Vinícius enlouqueceu. Aquela mesma noite veio bater na minha porta. Os golpes retumbavam em todo o sobrado. De fora a ouvia suplicar: Letícia, não me faça isto. Abre, por favor. Olhei pela olho mágico antes de abrir, só com o trinco posto. Seu rosto estava demacrado, os olhos vermelhos. Assim que me viu, baixou ao instante ao seu rol de marido desvalido. Sinto muito, Letícia. Fui um idiota, mas somos marido e mulher. Não joguemos tudo a perder. Olhei sem um pingo de compaixão e lhe disse: Você se lembrou de que era meu marido quando conspirava para me deixar na rua? Não teve resposta, e aí fez algo que nunca imaginei. Se ajoelhou frente à minha porta. Seus joelhos bateram nos azulejos. Me agarrou pelo pulso, suplicando desesperado. Minha mãe me obrigou. Só queria que houvesse paz. Dê outra oportunidade. Não me deixe. Olhava de cima. Antes me teria quebrado o coração, mas agora só sentia asco. Sua ideia de paz era trocar meu sofrimento pelo dele. De repente, um carro freou derrapando e umas vozes alteradas romperam a cena. Eram Dona Margarida e Vanessa que acabavam de chegar. Ao ver o filho ajoelhado, a Margarida lhe ferveu o sangue. Em lugar de sentir pena, se abalançou gritando como uma verdulheira: Que vadia faz meu filho se humilhar? É a ruína das famílias, Letícia. No Brasil, o da esposa é do marido. Divorcie e irá com uma mão na frente e outra atrás. Desgraçada. Seus gritos, a desesperação de Vinícius tentando separá-la e Vanessa gritando insultos, fizeram que vários vizinhos saíssem às calçadas. A segurança do condomínio apareceu de novo. A honra e imagem pública que Dona Margarida tanto protegia se fez em pedaços ali mesmo. Recuei um passo. Peguei a cópia da ação de divórcio que tinha no hall de entrada e a pus nas mãos de Vinícius. Seus dedos tremiam. Lhe disse minha última frase em voz baixa, mas clara para os três: Não está me perdendo hoje. Me perdeu no mesmo dia que planejou ficar com o único que é meu. Fechei a porta. Vinícius ficou jogado no alpendre com o papel nas mãos e Dona Margarida deixou de choramingar. Seu silêncio não foi de orgulho. Foi a realização brutal de que o caixa eletrônico do qual pretendia viver toda a vida havia se fechado de golpe nas caras deles. O processo de divórcio foi rápido graças aos advogados. A casa se ditaminou legalmente como minha propriedade privativa. As somas roubadas ficaram documentadas como créditos a meu favor. Sua família se viu envolvida num caos. Tiveram que vender mal a preço de saldo as terras herdadas no interior para poder tapar parte dos embargos da estafa de Vanessa. O dia em que Vinícius tirou suas últimas caixas da casa, não chorei. Fiquei apoiada no umbral, vendo-o arrastar sua mala pelo mesmo caminho de paralelepípedos por onde sua mãe tentou o primeiro dia. O ciclo se fechou. Antes de subir no carro, se virou para mim, demacrado e derrotado. Já não me jogava a culpa de nada. Seu olhar só delatava tristeza e resignação. Me fez uma última pergunta. Chegou a me querer alguma vez de verdade? Senti uma mínima pontada no coração e contestei tajante: Sim, o fiz. Por isso, sua traição me custou todo o meu casamento. Subiu e arrancou. Fiquei olhando até que o carro virou na esquina. Entrei e dei a volta na chave. 3 voltas. Desconectei a campainha da porta. Fechei as cortinas, fui ao centro da sala e me sentei. Havia um silêncio sepulcral, um silêncio de uma qualidade e pureza que jamais havia experimentado. Sem reproches, sem sogras cobiçosas, sem maridos falsos. Olhei os raios do sol paulistano filtrar sobre meu chão. Me dei conta de que a paz às vezes não te dá ninguém. Começa o dia em que tem ovários suficientes para dizer não, fechar uma porta, mandar embora os que te chupam o sangue e ficar com a vida pela qual lutou com suas próprias mãos. Eles seguiriam afogados em suas misérias. Eu finalmente estava no lar só meu e em paz.